Colossenses. Colossenses 3. Aleluia. Colossenses 3. Dá um pouquinho mais de tempo, que é um livrinho menorzinho, né? Então é complicadinho de achar. Mas vai para a finaleira lá. Colossenses 3. Eu vou falar sobre todo Colossenses 3, mas eu quero só ler com os irmãos do 14 em diante. A minha tradução ela é bem diferente, depois eu vou ler nela, mas eu quero ler com vocês aqui a do telão. Colossenses 3, 14. Vamos ler até o 17. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo. Que corpo é esse? Esse aqui, nós somos corpo, igreja. Dominem vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, cantando com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, quando fizerdes por palavras ou obras, palavras ou obras, obras é o quê? Atitude, é ação. Fazei tudo em nome do Senhor. Então não é em teu nome, porque o teu nome não interessa. Teu nome só interessa para uma coisa, meu irmão, estar lá escritinho ele no livro da vida, só para isso. Porque você tem que todo o tempo diminuir, e tudo tem que ser dado por ele, graças a Deus Pai. Pode sentar. Adorando, né? Adorando. Sempre adorando. Irmãos, eu estou muito alegre, muito feliz, muito nervoso também. Sempre estou nervoso para pregar. Como a pastora Geise fala, eu faço parte desse grupo do nervosismo, esse grupo seleto. Mas eu fico também muito feliz em poder compartilhar algo que o Senhor tem colocado em minha vida. Tem me ensinado, irmãos. Eu sempre digo e vou sempre repetir que quem primeiro apanha é aquele que vai pregar. Porque nós não somos perfeitos. Tem coisas nessa palavra que o Senhor tem me chamado a atenção e dito, mas tu não tem feito, tem que cuidar, tu tem que melhorar. Porque nós não somos perfeitos. Teve um que trilhou esse caminho que veio sim com perfeição. Mas nós não somos perfeitos. E nem por nós termos esta ideia de não sermos perfeitos que nós vamos fazer as coisas em imperfeição. Eu quero dizer para você que tudo que você fizer tem que ser para a honra e glória do nosso Deus. Tudo que nós colocamos a mão para fazer, nós temos que fazer com amor. O irmão Carlos aqui trouxe uma palavra tremenda sobre amor. E há alguns princípios que nós não podemos esquecer, irmãos, para nós termos comunhão com o Senhor. E para nós termos comunhão com o Senhor, eu preciso sim ser grato a Ele. Entenda que a gratidão, ela move o coração de Deus. A gratidão, além de mover o coração de Deus, move a mão de Deus sobre a tua vida. Você já parou para pensar que quando você está agradecendo, você está dizendo, Senhor, eu nem merecia isso, mas Tu tem me dado. Eu não precisava, mas Tu tem colocado em minha mão. Eu sou falho, mas Tu tem feito por mim.
E quando você está com este tempo de gratidão, você não consegue ser ingrato ao Senhor. Você não esquece das benécias que o Senhor tem feito sobre a tua vida. Porque quando nós agradecemos, nós estamos agradecendo algo que o Senhor fez por nós. Ou algo que o Senhor nos deu, algo que o Senhor colocou em nossas mãos. E uma coisa que eu quero dizer para você, meu irmão, o Senhor colocou pessoas ao teu lado. Por isso você tem que olhar para ela e agradecer a Deus pela vida dela. Irmãos, eu gosto sempre de trazer um assunto e trazer personagens para esse assunto para exemplificar para vocês. E eu quero falar sobre 3 pessoas hoje, rapidamente. Mas eu quero começar a falar sobre um homem muito conhecido que foi falado hoje pela manhã, que era um homem chamado Davi. Davi, ele tinha algumas características, irmãos. E uma das características é que ele era bem pecador. Que cara pecador. Que bicho pecador. Irmãos, os rabinos dizem que Davi, dos 10 mandamentos, 9 ele pecou. Só um ele não pecou. Só um mandamento que ele fez certo. Sabe qual é? Ele nunca se prostrou diante de outros deuses. E quando Davi veio, Davi se tornou o padrão de rei que Deus queria. Porque se você lê a Bíblia, se você está lendo a Bíblia, se você é do corajoso que diz, eu vou aceitar esse desafio que o pastor fez. Você acabou alguns dias atrás de passar sobre isso. E você vai ver que todos os reis, quando Deus falava alguma coisa, ele foi mal, mas não foi como o meu rei Davi. Esse aqui fez bem, fez bonito, fez legal, como o meu rei Davi. Davi se tornou o padrão de rei. Com 9 pecados, vamos dizer assim. Mas ele se tornou o padrão. Porque uma coisa, e a coisa que mais detestável para Deus, mais abominável para Deus, que chama a ira de Deus, é a idolatria. Só que você tem que entender uma coisa, que a idolatria ela não é só idolatria por imagens. A idolatria ela vem de várias formas. Vem em dinheiro, né? Quando você não cumpre o mandamento do dízimo, estamos com um problema. E não é só falta de fé, não é só falta de obediência, é também um Deus ali, que você não está dizimando. Eu já falhei nessa parte também. Mas eu disse, Deus, eu não quero mais falhar. Eu não posso mais falhar. Eu tenho que ser sim dizimista. E não é nem porque o pastor fala, é porque o Eterno manda. O Senhor, ele precisa de dinheiro? Não. O Senhor não precisa de dinheiro. Se tem uma coisa que o Senhor não precisa, ele não precisa. E ele é o dono do ouro e da prata. Irmãos, Deus pode fazer brotar dinheiro aqui, ó. Pode fazer brotar dinheiro aqui. Se tu não fizer nada, se tu não cumprir o mandamento de Deus, o Senhor vai fazer brotar dinheiro aqui. Eu tenho certeza absoluta. Mas ele te dá a oportunidade de você cumprir o mandamento dele. O pastor, ele não gosta de falar de dízimo. Hoje, quando ele foi falar de dízimo, meu Deus, parecia que ele ia se perder todo. Todo sem jeito. Mas como eu não sou... eu vou falar mais sem jeito mesmo. Porque o dízimo também é gratidão ao Senhor, porque eu estou obedecendo a Ele. E é o único mandamento que Ele diz, ó, faz prova de mim. Ei, faz prova de mim. Irmão, se tem um que não falha... Irmão, você tinha que chegar aqui e começar, Senhor, obrigado. Eu tenho que viver em agradecimento a tudo que tu tem feito por mim. Eu tenho que chegar aqui e fazer que nem o irmão Márcio, que pula, que dança, em gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. Mas você não é desse jeito e amém. Porque daí nós ia se bater, todo mundo que nem o Márcio, daí nós ia se bater aqui dentro. Porque ele não, irmãos, ele canta até no corredor para não dar problema.
Isso é lindo, irmãos. Mas esse é o Márcio. Você não precisa ser igual a ele. E nem deve ser igual a ele. Porque nós fizemos parte de um corpo. E não vamos ser todo mundo mão, não vamos ser todo mundo pé, não vamos ser todo mundo orelha, não vamos ser todo mundo olho. Mesmo que tem uns que parece que é só olho. Fala. Irmãos, a gente brinca, mas é muito sério. Irmãos, quando a gente fala de gratidão é algo tão simples, né, pastora? Cara, gratidão. Pô, gratidão, mano. Meu Deus, gratidão, irmão. Isso aí tem que ser fluente em nossa vida. Tem que fluir em nossa vida a gratidão. Porque o nosso Deus, o Deus que tu serve, ou tu não conhece o Deus que tu serve. Irmãos, o nosso Deus, ele não só existe. A palavra diz que ele é. Quando ele vai se identificar, como é que ele fala? Eu sou. Ele não determinou, ele tinha um nome, ele tem um nome, mas esse nome foi perdido na história. Ele fez o nome sair da história. Ele tirou o próprio nome da história, sabe por quê? Porque quando eu tenho um nome, eu rotulo aquilo, e todo nome, ele acaba limitando alguém. Porque o nome, o Maézer, ele é limitado nisso, daquilo lá, o fulano é limitado nisso, naquilo outro. Então ele nem nome ele quis ter. Ele disse, não, olha só, eu sou. Eu sou, você serve um Deus que é, meu irmão. Você serve um Deus que é. E Davi entendeu isso. Davi, ele entendeu isso perfeitamente. Porque quando eu entendo que Deus, ele é, eu não quero mais nenhum outro Deus, não quero nada que tome o lugar dele. Eu não quero que o dinheiro tome o lugar dele, eu não quero que o meu carro tome o lugar dele, eu não quero que a minha esposa tome o lugar dele, que o meu filho tome o lugar dele, mesmo que eu tenha que dar a minha vida pelo meu filho, pela minha esposa. E é interessante, irmãos, porque eu tenho que dar vida por você também. Você já parou para analisar? Tem específico sobre a esposa, sobre até pro... Obrigado, filha. Já tá, o discípulo já tá, o obreiro tá trabalhando. Veio comer hoje de manhã, tem que fazer alguma coisinha. Nada é de graça nessa vida. Já tá trabalhando, glória a Deus. Mas, irmãos, quando Davi, ele entende que ele tinha um Deus, que ele era um Deus. Quando o Senhor fala, ele fala o quê? Como eu disse, ele não tem nome. Ele diz eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Os nomes no original. E ele diz mais. O pastor aqui pregando, ele falou algo muito interessante, que aquele eu sou o que sou, né? Quando ele diz, Moisés questiona ele, Senhor, como é que eu vou, o que eu vou dizer pro povo lá? Ele diz, não, diga que eu sou o que sou. Diga que eu serei o que serei. Diga para esse povo que eu vou ser o que eles precisam que eu seja. Quando eu for tirar ele do Egito, eu serei o libertador. Quando tiver alguém doente lá no povo, eu vou ser o médico. Quando tiver uma causa na justiça, tá aqui o teu advogado. É isso que ele estava dizendo na sua palavra. E por que você tem medo? Por que você se preocupa tanto? Se você já vive com um Deus que ele resolve todos os teus problemas. Ele resolve todos. Eu estou dizendo que vai vir problema em cima de problema. Vai. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por que tem de bom ânimo? Porque ele está contigo. E Davi, ele entendeu que quando até o próprio filho dele, que
que era o resultado de um tendel que ele tinha feito, né? Tinha dado uma boa de uma pecada lá. E pegou a mulher do outro, levou pra cama dele, dormiu com ela, engravida ainda. Aí ele faz o quê? Vamos resolver. Então vamos matar o homem, o marido da mulher. Sabe, irmão, é um abismo chamando outro. E quando ele vê o filho dele, que tinha nascido dessa situação, está morrendo, ele se joga no chão e diz: ei, Deus, só tu. Ele não come, não bebe, não faz mais nada, só atirado no chão. E quando os soldados chegam para dizer: e agora o que nós vamos dizer? O guri morreu. O filho morreu. Se ele já está assim, imagina quando ele souber que o filho morreu. Quando eles avisam que o filho morre, ele se levanta, bate as roupas, troca, toma banho, come, traz comida. E eles dizem: rapaz, ué, o que aconteceu agora? Achei que tu ia te desesperar mais. Não, eu tenho um Deus que é. Se ele quis assim, ele é. Eu sei que o meu Deus, ele é médico. Se ele não curou, não era para ser curado. Ele entendeu quem era Deus. E ele honrava esse Deus em tudo. Porque tem uma situação que eu vou falar rapidinho agora de outra mensagem de outro pastor aqui, do pastor Newton. Que ele fala como é que é o nome dele? Mefibosete. Neto de quem? De Saul. Saul era o homem que por um bom tempo fez uma caçada sobre Davi. Davi tinha sido ungido rei de Israel, mas tinha um rei de fato. Ele tinha sido ungido. E Deus começa a agir na vida de Davi, e Davi começa a se tornar um homem vitorioso. Daí de vez em quando ele ia lá, imagina, ele só sendo um pastor de ovelha, de vez em quando matava um ursinho, rasgava no meio, daqui a pouco, deu problema aqui, vamos matar esse leão também, vamos dar uma rasgada nele. Simples. Vou lá matar um urso. Esse era Davi. Mas em todo o tempo, e ele mostra para o povo de Israel, havia um rei chamado Saul, e Saul tinha sido retirado da presença de Deus. A palavra diz que ele foi retirado da presença de Deus. Deus, ele retira Saul, diz assim: tu já está destituído. Tu vai terminar esse reinado, mas para mim tu já está fora. Davi será rei. Então ele faz essa caçada e tenta matar Davi. Saul tenta matar Davi de tudo quando era jeito. Até quando ele estava lá na caverna, fazendo suas necessidades básicas, que M ia dar aquilo lá? Davi está lá dentro. Davi poderia ter matado Saul. Ele disse: ei, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Eu conheço o Deus que eu tenho. E tem um mandamento para isso. Eu não vou tocar nele. E ele tinha um amigo que era filho de Saul, que era Jonathan. E eles eram muito amigos. Eles eram os melhores amigos. E quando Jonathan morre com seu pai, com seus irmãos, depois de um tempo, Davi já estava reinando. Ei, eu preciso ser grato. Uma coisa que movia Davi e que não permitia que ele fosse idólatra era a gratidão. Porque a gratidão é reconhecer que o nosso Deus, ele é todo poderoso e ele cuida de nós. E ele tem cuidado de você, meu irmão. Parece que não. Sim, ele cuida de você. E Davi, ele honra através do filho de Jonathan. Ei, eu quero saber se tem algum familiar, algum filho daquele homem que queria me matar para mim honrar ele. Porque não era só honrar Jonathan, ele queria honrar Saul também, que tinha sido rei antes dele. Ei, irmão, você tem que honrar as pessoas independente do que elas já fizeram para você ou não.
Sabe por quê? Entenda uma coisa. Eu alguns dias atrás, eu estava questionando uma coisa, irmãos. Porque a palavra, ela diz assim, eu questiono muito. E convido você a questionar também. Porque isso faz você buscar algumas respostas. Eu estava conversando até com o tio Luiz, né? E sobre isso, sobre nós ouvir de pessoas, ouvir, buscar, questionar a palavra de Deus. Não pôr em dúvida, mas questionar, tentar descobrir o que está dizendo ali. E uma coisa eu não entendia, até essa semana. Eu dizia, Senhor, se toda honra, toda glória seja dada a Ti, né? Nós aprendemos, entendemos que só um é merecedor de toda a honra, de toda a glória. É Deus. Você concorda comigo? Amém. Olha só. E daí eu pensava assim, poxa, mas como é que eu vou honrar a pessoa se toda a honra, toda a glória é para Ti? Olha só, o que eu não tinha entendido, de repente você já sabe. Mas quando eu parei assim, eu disse, Senhor, por que eu tenho que honrar pessoas se toda a honra e toda a glória é para Ti? Ele diz assim, ei, tu tem que honrar as pessoas pelo que elas fazem e fizeram por Ti. Mas a honra porque ela fez, porque toda a honra ela é minha. E eu dou essa honra para as pessoas. Eu dou essa honra para vocês honrarem uns aos outros. Nós temos que honrar pai e mãe. Mas toda a honra é para Deus. Mas entenda que a palavra também diz assim, olha, aquilo que vocês fazem para os meus, você faz para mim. Então toda honra e toda glória é para Deus. Toda honra e toda glória acaba sendo para Deus. Quando você honra a tua esposa, você está honrando Deus. Quando você honra o teu irmão, você está honrando Deus. Então honre as pessoas. E uma coisa, meu irmão, princípio de honra não é só bater nas caixinhas. Ah, meu irmão, eu te honro. Não. Leva para jantar. Convida para ir para tua casa, irmão, quero te honrar. Irmãos, hoje você foi honrado, os obreiros foram honrados nessa casa. Eu não me lembro com quem eu falei, mas eu comentei, olha, hoje o café é de príncipes, né? E princesas. Irmão, tem pão que eu não sei nem o nome daquele negócio, mas eu comi que estava bem bom. Então você tem que honrar as pessoas. Você tem que honrar o teu pastor. Você que tem que honrar essa casa. Como você diz que honra se você não dá o dízimo, irmão? Eu quero falar uma coisa com todo carinho para você. Tome vergonha na cara. Tome vergonha na cara. Tome vergonha na cara. Sabe, irmão? Nós temos, irmãos, que honrar ao Senhor. Nós temos que honrar essa casa, irmão. Você vem para receber, você é sanguessuga. Eu estou batendo nessa tecla porque não tem como eu falar de gratidão sem falar de dízimos e de ofertas. Porque é isso que identifica a minha gratidão. Eu não estou inventando coisa, irmão. Lê a Bíblia que lá está escrito. Só sou mensageiro. Os irmãos hoje pela manhã foram honrados, apanharam pelas orelhas. Aleluia. Viu o aleluia de dor? Aleluia. Pá. Aleluia. Sabe, irmãos? Uma coisa que eu vejo nessa casa. Irmãos, eu estou chegando agora. Mais ou menos chegando agora, né? É meio complicado o negócio. Mas uma coisa que eu vejo aqui, muitos irmãos são humildes. E humilde que eu estou falando não é pouco dinheiro, não é que tem pouco, não. Humilde de coração mesmo. Que apanha pelas orelhas e fica faceiro. Né? Só olha o Rafa. Apanhou pelas orelhas ali, é o faceiro da vida. Humildade. Sabe por quê, irmãos? Porque é para crescimento. O que nós lemos ali? Admoestar as pessoas. É isso aí. É ensinar, é dizer, ó, tu tá no caminho errado.
E Davi, ele honrou. Mas eu quero falar de outra pessoa rapidamente. José. José, em toda a sua caminhada, foi de gratidão. José, em toda a sua caminhada, ele não importava o lugar que ele estava, importava como ele ia deixar o lugar onde ele estava entrando. O segredo, irmão, não é como está o lugar onde você vai chegar. A tua preocupação é o que você vai fazer para melhorar o lugar onde você está chegando. Porque você tem que ser instrumento de Deus. Você tem que ser grato a Deus, porque, irmãos, daí você está na tua casa não é uma bênção? Meu Deus. Pouco amém, né? As casas não estão muito bênção, mais ou menos. A tua casa não é uma bênção. Eita glória. Irmãos, aí você chega na casa de outro, o que você vai fazer? Vou levar essa bênção. Porque eu tenho ela e eu preciso que o meu irmão também tenha. Eu preciso que o meu pai que não conhece Jesus tenha essa bênção. Eu preciso levar isso aonde eu for, lá no meu trabalho, eu tenho que levar essa bênção. Porque eu sou grato ao Senhor. E quando eu estou agradecendo, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para aquilo que Deus me deu. E dizendo, Senhor, obrigado. Senhor, eu preciso levar esse amor que eu estou sentindo para as pessoas. Eu preciso levar essa cura para as pessoas. Eu preciso levar porque tu já tem me dado isso. Mas nós temos um problema muito sério, irmão, de ingratidão. É algo tão simples, tão falado, mas é pouco vivido. Mas José, ele foi vendido por seus irmãos. Se torna, aonde ele vai? Ele se torna escravo da casa de um homem chamado Potifar. E lá ele se torna governador da casa, tá? Entenda, ele governou a casa. Entenda uma coisa. Ele governou a casa de Potifar. E a palavra diz que a casa só vivia em abundância. E Potifar, com um pouco esperto que é, ele olhou assim, rapaz, tudo que esse guri faz, se eu boto ele varre em uma perfeição que o troço fica brilhando. Esse cara tem um diferencial. Vou botar ele cuidar das minhas coisas. Opa, tá rendendo a minha casa. Vou botar as minhas finanças na mão desse cara. Porque tudo que esse cara bota a mão, flui. Tudo anda quando ele cuida. Ele é o governante da casa de Potifar. Mas o sonho não era esse. Não era de uma casa que ele ia governar. Ele ia governar sobre o Egito. Mas o interessante é que Deus mostrou a família dele. Ele ia governar sobre a família dele. Primeiro. Quando ele está governando lá, o que acontece? A abençoada da esposa de Potifar, que diz que ela era linda, era muito bonita, chega na frente dele. Olha o que tem para ti. Recebe esse pacotão. Que presentão. O que ele faz? Eu não posso ser ingrato com o meu patrão. Ei, sai daqui. Eu não quero. Ei, eu sou grato porque Deus me deu tudo isso aqui. Deus me colocou aqui e eu sou grato a isso. Eu não posso pensar nisso porque eu tenho que agradecer ao Senhor. Porque eu sei que Ele tem cuidado de mim. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Ele diz o quê? Eu não posso pecar contra eu não posso pecar contra o meu Senhor e contra o meu Deus. Mas era Potifar, nem crente era. Não, era o patrão. E a palavra fala sobre isso. Aí o que acontece? Ele pega, olha só, foge. Entenda uma coisa, meu irmão. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que aconteceu ali? Quem capinou não foi o diabo, foi o José. Porque contra o diabo nós temos que resistir ao diabo, mas contra o pecado você tem que fugir. O pecado você foge. Você sai correndo. Quando vê alguma coisa para você pecar, você sai correndo. Contra o diabo você resiste. Porque José fica olhando ali, não, deixa eu olhar. Se José ficasse ali, meu irmão, ele ia cair no laço.
que ele fez? Ele, vou correr. Porque com o pecado eu corro. Eu fujo do pecado. E contra o diabo eu resisto. Porque o pecado não é o diabo em si, é o que ele apresenta para ti. É onde ele quer te levar. E é lá que você tem que fugir. Então ele vai para a prisão. Lá na prisão, o que ele faz? Governa a prisão. Até o chefe lá dos prisioneiros diz: rapaz, esse guri, o que bota na mão desse guri? Esse guri cuida bem. Prospera. Sabe por quê? Porque ele conhecia o Deus que ele tinha. Ele entendeu que o Deus, ele era, ele é e há de ser. E daí o que ele faz? Irmãos, um preso cuidando de outro preso. Você já viu cego guiando outro? Não vai dar boa coisa. Aí um preso cuidando de outros presos. E ele se torna o governador da prisão. A prisão ficava aberta para ele. Ele poderia, dar no pé. Mas ele diz: não, eu tenho que pagar. Não fiz nada, mas eu ainda tenho que estar aqui. Meu irmão, não fuja de onde Deus mandou tu estar. E daí ele chega. Tem os sonhos lá, né, do padeiro e do... Falando o padeiro lá do... Que tu conheceu, o padeiro Mor lá. Esse, se Deus quiser, não vai para perder a cabeça. Então ele tem o sonho, ele revela o sonho, ele diz pro padeiro, pro copeiro, o que vai acontecer lá, e acontece aquilo. O copeiro volta para lá, e quando o rei tem o sonho, o que acontece ali quando o rei tem o sonho? Lembram daí de anos depois, irmãos, anos depois. E ele tá lá com a porta aberta, ele podia dar no pé, mas ele sabia que não devia. Então ele fica, e o que acontece ali? Ele é chamado pelo o grande faraó. E faraó era o deus do Egito. Era um dos deuses do Egito. O povo mais idólatra que tinha era o povo egípcio. Até hoje. E quando ele tem aquele sonho, ele fica tão atribulado que ninguém consegue entender, que ele já nem lembra mais do sonho. Algumas partes do sonho ele começa, conta as histórias, conta alguns livros da época que quando ele começa a contar a história, daí aconteceu isso, e eu no meu sonho, e daí ele para assim, diz que José disse: aconteceu isso. José conta o sonho dele. Porque Deus tinha mostrado para José antes do sonho. E já dado a interpretação. E o que ele diz? Ei, eu não vem nada de mim, vem do Senhor. Do Deus dos exércitos. Esse é o meu Deus. É Ele que vai te dar o sonho, e Ele vai te dar a paz. Porque ele estava atribulado. E daí quando ele interpreta o sonho, ele é posto daí como governador. Porque ele dá ideia. Eu não quero pregar sobre isso, mas eu quero chegar agora no final. Quando os irmãos deles chegam diante dele e que eles descobrem que José é o irmão deles e é o governador do Egito, e eles já tinha acontecido uma parte do sonho, já tinha acontecido, que todos estavam prostrados diante dele, faltava se prostrar quem ainda? O pai e a mãe. A mãe não tinha mais. Mas o pai tinha para se prostrar. Mas eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Quando eles viram que era José, o que aconteceu com eles? Entrou neles um medo. Meu Deus, agora José vai arrebentar com nós. Agora ele tem todo o poder, ele vai botar nós presos, ele vai matar nós. Olha, não sei o que vai acontecer agora. Mas nós estamos lascados. Daí é um dizendo pro outro: ei, por que tu fez isso com o nosso maninho? Mas foi o fulano lá. Aí Rubens, o mais velho, disse assim: ei, viu, eu falei pra vocês, piazada, seus piá.
E daí eles ficaram ali naquela ali. Só que o que acontece quando José se pronuncia diante disso? José disse assim: ei, não se preocupem, não foi vocês, foi Deus que me trouxe aqui. Entenda, meu irmão, que ele foi vendido, ele foi preso, ele foi maltratado, ele foi caluniado e ele ainda diz o quê? Não foi vocês. Ei, vocês vão sentar na minha mesa.